telespectadores, já estamos no ar, somos o programa Lei para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 10/14 de 30 de julho, a Lei das Empresas Privadas de Segurança. E como tal, nós temos como convidado o Superintendente-Chefe Cardoso Francisco, Diretor Adjunto da Ordem Pública da Polícia Nacional. Boa tarde, bem-vindo ao programa Lei para Todos. Boa tarde, Marisa, obrigado pelo convite mais uma vez. O Ministério do Interior agradece e particularmente a Polícia Nacional. Já o podemos considerar um convidado residente. Começo a ter, portanto, este título. Sim, com certeza. Nós hoje vamos falar então sobre a Lei das Empresas Privadas de Segurança. Entretanto, vamos ver o que é que o Grupo Julo traz para nós em relação a esse tema. Velho, como eu já vi, está quase a escurecer e essa noite vai ser longa. Trouxe já aqui um caporroto das primeiras, ponteira. Mas, João, eu no almoço já bebi 2 litros de vinho. Agora você... Não, esses são os goletos, Mas, João, isso é contra o regulamento do nosso serviço. Esquece isso, esses são os goletos e prontos, pá. Como a noite é longa e está a fazer frio, dou mais. Mas, João, para mim chega. Tudo bem, chega, mas não tem problema, o que sobrou, mano. Vamos trocar o turno. À noite. Agora o turno é por 2 horas. Você faz 2 horas ou 2 horas. Eu vou descansar, porque eu mesmo ajudo. Tá bom, sem problema. Vamos a isso então. Às 2 horas eu vou depois, para acorda. controlar isso, ok. Os papões estão todos embriagados, estão todos a dormir, mas sabe o quê? Vamos tirar essa... Vamos saquear todos que dois. O botão de papo tá fofo, ué. Filhos, não façam isso, meus filhos. Não façam isso, meu filho. Filhos, não façam isso. Tá falando só faz, cheio. Ué, vamos dar. Essa mamãe tem mansinha, vai lembrar o que quiser, ué. Meu Deus. Sinceramente, essas empresas também fazem envergonhar. Ao invés de ajudarem as nossas autoridades a manterem a ordem, criam ainda mais desordem. É verdade. E para além dos transtornos que causam nas estradas, ultrapassagens mal feitas, buzinam à toa, causam engarrafamento, tudo só para atrapalhar a vida da nossa população. Mesmo. E muitos deles nem têm perfil para ser segurança. E além disso, são mesmo alguns desses que ficam a armarem os delinquentes no bairro. É verdade. Mas será que não existe uma lei para as empresas privadas de seguranças e para os próprios seguranças? Acompanhávamos a encenação teatral do Grupo Julo, sobre o que nós vamos conversar esta tarde com o Superintendente-Chefe Cardoso Francisco. Vamos falar sobre a Lei das Empresas Privadas de Segurança. Diretor, a Lei 10/14 de 30 de julho não é a primeira lei que vai regular tanto a situação das empresas privadas de segurança? Não, efetivamente não é, porque a atividade privada de segurança foi institucionalizada ainda em 1992, com a aprovação ou a publicação da Lei 19/92, de 31 de julho. Portanto, é esta lei que em 92 surgiu, naquele contexto, que regulou a atividade privada de segurança no nosso país. Okay. Face às mudanças socioeconómicas, políticas que aconteceram no nosso país, esta lei mostrou-se desajustada à realidade atual, porque o mercado cresceu, a economia também teve uma pujança diferente daquela que tínhamos em 92. Estes pressupostos todos levaram que, portanto, o legislador procedesse à revisão da Lei 19/92, por já não se compaginar com a atual situação que o país vive. Portanto, em 1 de novembro de 2014, passou a vigorar a Lei 10/14, aprovada em 22 de maio de 2014. Portanto, 6 meses depois, esta lei entrou em vigor e é justamente esta que hoje regula atualmente regula a atividade privada de segurança no país. Portanto, esta lei traz grandes inovações em relação à atividade de segurança privada. Efetivamente, a lei
portanto, traz disposições muito mais avançadas. Foi, de facto, é uma diferença bastante abismal em relação à lei que vigorou. Sabe que, como disse, a Lei 19 surgiu num contexto difícil do país, visou colmatar a situação tanto que se impunha no momento. Sim. E, ao longo do tempo, houve necessidade da sua revisão e, com certeza, trouxe muitos ganhos, trouxe novos mecanismos, novas formas de controle e fiscalização da atividade privada de segurança no país. Procurou conformar, portanto, a atividade dessas empresas à necessidade, de facto, da segurança privada como tal. Gostava de dizer que, em primeiro lugar, devemos dizer que a atividade, ou seja, a segurança pública é uma atividade ou é uma função do Estado. É o Estado, portanto, que tem esta função de garantir a proteção, de garantir a segurança, portanto, das pessoas, do património, enfim, no país. Mas, como sabe, as necessidades de segurança hoje são prementes. Sim. E, como tal, o Estado transferiu este monopólio de proteção privado, com empresas especializadas com capacidade de desenvolver atividade de proteção de pessoas, de património, portanto, de atos criminosos que possam acontecer, exato, portanto, contra estes bens e contra essas pessoas. Apesar de exercer uma contra essas pessoas, não, contra as pessoas. Contra as pessoas. Exatamente. Apesar de exercer uma atividade que, em princípio, pertence ao Estado, que é de segurança pública, eles não são necessariamente, portanto, órgãos do Estado, não são órgãos policiais. Não são. Ok. Devemos destrinçar isso bem. Portanto, a atividade privada de segurança levada a cabo pelas empresas de segurança, como tal, nos termos da Lei 10/14 de 30 de julho, é uma atividade complementar, subsidiária à atividade normalmente exercida pelas forças de segurança e serviços do Estado. Sim. Portanto, aqui, como disse, a transferência deste monopólio da proteção de pessoas, de bens, é apenas porque o Estado não tem capacidade de proteger a sua residência, no caso dela. Sim. Portanto, o Estado faz uma proteção genérica. Portanto, a Polícia Nacional e os outros órgãos de segurança que concorrem para a segurança do país fazem-no, portanto, de forma genérica, pública e não privada. Sim. Daí que, então, as pessoas que tenham necessidade de garantir a proteção dos seus bens podem recorrer a estas empresas especializadas, autorizadas, reguladas, fiscalizadas pela Polícia Nacional. Exato. Agora, falando das pessoas que têm tanto esses serviços especializados, afinal, quem são os cidadãos que podem tanto criar uma empresa privada de segurança? Eu, como particular, posso criar uma empresa de segurança? Sim, pode, se achar capaz, com condições para fazê-lo, pode, mas devo dizer-lhe que a segurança privada é levada a cabo por empresas legalmente constituídas. Portanto, primeiro o cidadão deve criar a empresa como tal e depois então requerer a autorização para o exercício da atividade privada de segurança, que deve ser feito na base de um requerimento dirigido à entidade competente, juntando, portanto, no processo os documentos, os requisitos necessários para a análise e consequente autorização ou não. Exato. Neste caso, quais são os requisitos exigidos por lei, neste caso a Lei 10/14 de 30 de julho, para que uma empresa de segurança privada exerça a sua atividade? Deve, para o efeito, juntar os documentos necessários, que são os seguintes: a certidão de escritura de constituição da sociedade, tratando-se de pessoas coletivas, a certidão de registro criminal, tratando-se do presidente do Conselho de Administração, diretor, gerente ou seu administrador,
Um comprovativo de existência de instalações adequadas emitido pelo Comando da Polícia da área de jurisdição, portanto, o Comando Provincial da Polícia da província onde esteja situada a empresa. Também o corquis de localização das instalações e o título de propriedade do contrato de promessa ou arrendamento celebrado com o senhorio. Também o cartão de contribuinte, o recibo comprovativo de pagamento de imposto industrial, a certidão de inscrição no Instituto Nacional de Estatística, entre outros documentos que a lei, portanto, prescreve, a Lei 10 prescreve que as pessoas, em princípio, devem, com certeza, procurar consultar. E em relação aos seguranças, portanto, os profissionais que vão estar no ativo, é necessário que, para que eles exerçam essa atividade, não tenham, em princípio, cadastro? Evidentemente. A lei, portanto, também prescreve os requisitos que o cidadão que pretenda exercer atividade privada de segurança, ou seja, encontrar emprego na área de segurança privada, primeiro deve possuir a aptidão física e perfil psicológico necessário para o exercício das suas funções, ou seja, para exercer atividade privada de segurança. Sim. Ter cumprido o serviço militar obrigatório, mas depois sobre isso vamos falar. Com certeza. Apresentar o certificado de registro criminal. Possuir atestado de residência emitido pela administração local do local de residência. Não ter sido condenado em pena de prisão maior. Portanto, nos termos desta lei também, deve como requisito, ter frequentado o curso de formação de segurança privada. Mas sobre isto também podemos depois falar, porque é um requisito recente da lei, Sim. Da Lei 10, porque a Lei 19 não previa a formação profissional. Está bem. Vamos então continuar a falar sobre a Lei 10/14 de 30 de julho. Gostaria muito de saber em relação ao uso e porte da arma e também à possibilidade de utilização de equipamentos eletrónicos de vigilância. Entretanto, vamos fazer, caro telespectador, um breve intervalo. Nós voltamos de seguida. Votos renovados, muito boa tarde, caro telespectador. Estamos de volta e vamos dar continuidade ao tema desta tarde. Hoje a falar sobre a Lei das Empresas Privadas de Segurança, a Lei número 10/14 de 30 de julho. De recordar que o nosso convidado hoje é o Superintendente-Chefe Cardoso Francisco, Diretor Adjunto da Ordem Pública da Polícia Nacional. Ficamos então a saber, afinal, dos requisitos que a lei, esta nova lei exige para que uma empresa de segurança privada exerça a sua atividade, falando ainda das grandes inovações. Uma delas é a questão do uso e porte de arma por parte dos seguranças privados. Diretor, como é que está essa situação com base nesta nova lei? Atualmente, as empresas privadas de segurança usam armas exclusivamente militares, Sim. AKMs. O Executivo, preocupado com este quadro, pretende que no futuro as empresas privadas de segurança utilizem armas para a sua atividade adequadas, portanto, à atividade de segurança privada. E foi neste âmbito que se trabalhou na regulamentação da lei, porque a lei, como sabe, é genérica, faz referência a que as empresas privadas de segurança deverão usar armas de pequeno calibre, armas de pequeno porte, mas não diz quais são. E então o regulamento da lei detalha claramente quais são as armas, qual é o calibre que essas empresas deverão usar na sua atividade. Relativamente àquelas empresas que na sua atividade fazem transporte de valores, a estas empresas também está reservada um determinado tipo de armas que corresponde justamente à atividade de transporte de valores e bens. Com certeza. E em relação ainda a esta questão, há uma outra que também vem com esta nova lei 10/14, que é a possibilidade ou permissão sob determinadas condições para a utilização de equipamentos eletrónicos de vigilância. Portanto, isto também não acontecia tanto no passado. Efetivamente, é também uma inovação desta lei.
a lei, em determinadas circunstâncias, até obriga que determinadas instituições utilizem ou tanto adotem sistemas de videovigilância nas suas instituições. Eu quero referir-me aos bancos e instituições financeiras. Mas também quero dizer que outros organismos, outras instituições também devem, portanto, podem optar por adotar também o sistema de videovigilância, porque sabemos que é também um mecanismo de segurança. É também um mecanismo porque o sistema de videovigilância tem uma vertente que é a da captação de imagens, e ela por si só, portanto, é também um fator de inibição. Acaba também por dissuadir, portanto, o cometimento de determinados crimes, de determinadas pessoas, quando de facto sabem que estão a ser filmadas, estão a ser controladas através do circuito de videovigilância, portanto, no local onde ele se encontra. E então este é um mecanismo adequado, é dos mais modernos mecanismos de segurança que temos, portanto, sem descurar com certeza a segurança dinâmica, física, mas esta é mais eficiente ainda. Com certeza. Que influência exerce o Comandante-Geral da Polícia Nacional sobre as empresas privadas de segurança? Tanto sabe que as empresas privadas, ou seja, a atividade levada a cabo pelas empresas privadas de segurança é fiscalizada, é regulada e fiscalizada no país pela Polícia Nacional. E compete, no caso, o Comandante-Geral da Polícia Nacional a responsabilidade, a competência de conformar, de controlar, de fiscalizar, através dos órgãos competentes, a atividade que se desenvolve a nível do país, porque, como sabe, como dissemos antes, a atividade privada de segurança é uma atividade complementar àquela que é desenvolvida normalmente pelas forças e serviços públicos do Estado. No caso concreto, a Polícia Nacional, sem prejuízo dos outros órgãos que também concorrem têm essas competências de fiscalizar, portanto, também no âmbito das suas competências, fiscalizar a atividade que as empresas privadas de segurança desenvolvem. Mas, em primeiro lugar, a competência é primária do Comandante-Geral da Polícia Nacional, sem prejuízo dos outros órgãos. Exatamente. A razão pela qual também eu acho que é uma exigência da Lei 10/14, tanto que o profissional, o segurança privado, depois de passar pela formação, terá de receber uma carteira, não é, profissional, dada pela Polícia Nacional. É também uma inovação, é também uma obrigatoriedade que a lei impõe e prevemos que esta obrigatoriedade se cumpra quando, efetivamente, os centros de formação profissional para a formação deste segmento, ou seja, dos vigilantes de segurança privada, começar a funcionar no país. Ainda não está a funcionar porque estão a ser criadas as condições legais para que, portanto, como sabe, não se cria uma escola de formação de segurança para seguranças do nada, não é? É preciso que haja requisitos, programas concretos, que haja conteúdos superiormente aprovados e a lei estabelece que esses conteúdos, esses programas devem ser aprovados pelo titular do Poder Executivo. Como tal, este processo decorre e pensamos que a breve trecho teremos esses elementos concluídos, esse processo concluído para que no futuro os elementos das empresas privadas de segurança sejam formados nos centros de formação profissional e no fim do curso recebam uma carteira profissional que o habilita a exercer a atividade privada de segurança. Significa que este quadro vai ser invertido com a formação que se pretende, porque sabe, o vigilante deve ser um elemento ativo na garantia da segurança, ali onde ele exerce a sua atividade e, como tal, deve ter comportamento correto, deve ter um comportamento digno e adequado também para o exercício da função, bom relações públicas, alguém que de facto com bravura exerce atividade em prol da segurança pública
que é a segurança que todos nós queremos. É verdade. Nós estamos a chegar à reta final do nosso programa. Eu gostaria muito que deixasse as considerações finais em relação à Lei 10/14 de 30 de julho. Muito obrigado. A Lei 10/14 de 30 de julho, portanto, nós habitualmente chamamos a Lei das Empresas Privadas de Segurança e esquecemos-nos dos sistemas de autoproteção. E o cidadão pergunta, mas e os sistemas de autoproteção não são regulados pela lei? Na verdade, são regulados também pela lei. Há um capítulo da lei que se refere somente aos sistemas de autoproteção. Estava a saber o que é isso, sistema de autoproteção. Portanto, os sistemas de autoproteção são serviços orgânicos que são criados pelas empresas, portanto, estou a falar em empresas de grande dimensão, que para a proteção do seu património recorrem, no quadro do seu pessoal, portanto, a pessoas para dedicarem-se somente à proteção do património da empresa. Exato. E então, isto é que nós chamamos de sistema de autoproteção. Significa que as empresas existentes no país também têm sistemas de autoproteção. Vamos supor, o Banco Nacional de Angola tem um sistema de autoproteção. A própria televisão pública A de Angola própria televisão, também. a Rádio Nacional de Angola, enfim, Sim. quer dizer, um leque de empresas no país têm sistemas próprios de segurança interna. Sim, Isso é que nós chamamos de sistemas de autoproteção. está bem. A lei, como sabe, é nova, entrou em vigor no dia 1 de novembro de 2014. Depois teve um período de 1 ano para que as empresas privadas de segurança se adequassem à nova realidade, portanto, se adequassem à nova lei que regula a atividade, e ficamos durante esse período, portanto, que essas empresas de facto se adequem, se adaptem à nova realidade do exercício da atividade privada de segurança no país. A lei, como dizia, é lei genérica, é uma lei genérica, e a sua aplicação no dia a dia não surte os efeitos desejados se ela não for regulamentada. Daí que decorreu um período para a sua regulamentação. O anteprojeto foi já apresentado para aprovação e creio que nos próximos tempos teremos esse regulamento aprovado para que a fiscalização, o controlo da atividade privada de segurança seja feita na base do regulamento. Sabe que a lei, portanto, prevê multas às empresas privadas de segurança que não estamos a aplicar ainda, portanto, o exercício da sua atividade, por as irregularidades que cometem, não é verdade? Sim. Não estão a ser aplicadas porque a lei não foi regulamentada. Estamos a aguardar que a todo momento essa lei seja regulamentada para que se passe a uma nova era, a um novo momento do controlo, da fiscalização e, sobretudo, do desempenho das próprias empresas também. E para si, caro telespectador, hoje falamos sobre a Lei das Empresas Privadas de Segurança, a Lei 10/14 de 30 de julho. O nosso convidado foi o Superintendente-Chefe Cardoso Francisco, que é diretor adjunto da Ordem Pública da Polícia Nacional. Ficamos por aqui, mas voltamos na próxima semana. Até lá.